E aí, pessoal, começando mais um Segundas Gestálticas. Hoje a gente vai começar com um grupo de estudos de PHG. Vamos começar na página 146, no primeiro parágrafo aí, tá? Se vocês quiserem acompanhar a leitura. Lembrando a vocês que o encontro está sendo gravado. Se quiserem acessar a gravação, né, que ela é disponível pela Hotmart. Vamos lá. Naturalmente. Oi, Lara, deixa eu só te perguntar. Mas para acessar, você tem que pagar, né? Não é isso? Sim, é uma assinatura mensal e você tem acesso a todas as gravações já feitas até aqui. Essas, então, você não vai mais Inclusive a postar. intervisão. Não vou disponibilizar mais os arquivos no grupo de estudos. Vai ser só mesmo pela Hotmart. Tá bom, obrigada. De nada. Naturalmente, os pioneiros da educação sexual eram revolucionários, estavam empenhados em desfazer a repressão contemporânea e desmascarar a hipocrisia. Portanto, apoderaram-se astutamente de todas as palavras boas e angelicais. Mas essas mesmas palavras são agora um novo tabu. O sexo é belo, mantenha-o puro. São uma defesa social completa. Eis porque a privação e a proibição parecem conduzir a um excitamento sexual mais intenso. Não se trata de que o organismo precise desses auxílios extrínsecos, mas de que, no organismo bloqueado, eles impedem a compartimentalização. Mantém desimpedidas as conexões com o ressentimento, a raiva e a agressão inconsciente contra a autoridade, e num nível muito profundo com o ato desesperado do self de arriscar-se. Porque no momento em que se está desafiando o tabu e correndo perigo mortal, é provável que se tenha um instante de gozo espontâneo. Ainda falando sobre a repressão, né, a gente tinha comentado aqui antes sobre como que, de alguma forma, o meio social, né, vai podando. A gente deu o exemplo da sexualidade como forma de privação, né, e que por mais que tente se explicar o processo, ainda assim não vai ter aquele excitamento existente. Eu liberei a entrada de uma pessoa aqui. A atitude permissiva nos cuidados com os filhos, por sua vez, constitui um estudo prazeroso do desenvolvimento desigual e das contradefesas sociais. Só um gênio cômico, como Aristófanes, poderia realmente fazer justiça a ele. Considere simplesmente que, por um lado, nossa geração aprendeu a desbloquear grande parte da selvageria ruidosa das crianças, e, por outro lado, enrijecemos a ordem regimentar de todo o nosso ambiente físico e social. Temos um mínimo de moradias nas grandes cidades, e playgrounds bem arrumados onde nenhum garoto que se preze entraria nem morto. Naturalmente, enquanto isso, os pais ficam oprimidos. As crianças são superestimadas de maneira surpreendente em nossa cultura, o que teria desconcertado os gregos ou a pequena nobreza do Renascimento, e que não é nada mais do que a reação à repressão da espontaneidade dos adultos, incluindo o impulso espontâneo de massacrar seus filhos. Ademais, nossa própria inferioridade nos domina e nos identificamos com as crianças e tentamos proteger seu vigor nativo. Em seguida, à medida que crescem, as crianças têm de fazer um ajustamento cada vez mais deliberado e complicado à civilização da ciência, da técnica e do supergoverno. Desse modo, o período de dependência é necessariamente cada vez mais longo. As crianças se permitem que tenham toda a liberdade, exceto a liberdade essencial de ter permissão para crescer e exercer iniciativa econômica e doméstica. Nunca terminam de frequentar a escola. Os compartimentos contraditórios são evidentes. Nos lares e escolas progressistas, encorajamos a autorregulação, a curiosidade intensa, o aprender fazendo, a liberdade democrática.
Tudo isso é meticulosamente impossível no plano urbano, no âmbito de ganhar a vida, ter uma família e administrar o Estado. Quando o ajustamento prolongado já se completou, não houve qualquer frustração intensa que pudesse despertar uma rebeldia arraigada, mas somente uma pressão modeladora contínua que forma bons cidadãos saudáveis, que têm esgotamentos nervosos precoces e se queixam de que a vida me deixou para trás. Outro resultado, como veremos, é engajar-se numa guerra boa, bem comportada, ordenada e infinitamente destrutiva. A história da própria psicanálise é um estudo de como as garras são suprimidas por meio da respeitabilidade. É uma ilustração perfeita da lei de Max Weber da burocratização do profético. Contudo, essa lei não é inevitável, é uma consequência do desenvolvimento desigual e da ansiedade resultante, da necessidade do todo de ajustar-se à nova força e ajustar a nova força a ele. O que a psicoterapia tem a fazer para impedir essa respeitabilidade burocratizante? Simplesmente exercer pressão para que se avance para a próxima resistência. Aqui se fala, né, de mudar, de certa forma, as repressões que eram tidas antes. Se antes já era bem explícito, aqui você vê que a opressão se dá mais como uma pressão, né, que te mostra, te direciona o caminho que você deve seguir, né, para conseguir subir na vida, né, ou conseguir ser reconhecido aí nesse meio social. E o que vai ser visto aqui é que nossa tarefa, né, dentro da psicoterapia, é justamente de exercer pressão para que seja evidente, né, fique evidente aí essa distinção e a pessoa consiga identificar que parte dela está nisso aí, né? O que é introjeção e o que ela realmente, no caso, ampliar a consciência mesmo, né? Para a pessoa identificar o que está sendo feito, quais são as atitudes dela, né? Em prol de si mesma aí, frente a essa sociedade que se impõe. Siga, Marisa. Eu só quero completar, só agregar uma frase na tua fala, né? Que no progresso desigual, né, que se retira o significado e os sentimentos dos contatos, né, entre eles, da liberação sexual, mas não só, certo? Tá? Aí apareceu bem no texto que o adulto, por justamente se identificar com a criança, certo? Ele boicota, né? Porque não se permite e já está dogmatizando a criança para tal, para o enquadramento, né? Então, lembrando bem que essa falta de significado e de sentimento nos contatos, tá, entre eles, o da liberação sexual, fazem com que nunca seja completado, né, e traga o verdadeiro gozo, né, o prazer do que está entrando em contato. Por isso, né, que se repetem sempre, né, os sintomas, seja ele o descontentamento, seja um sintoma de doenças, tá? Então, só isso eu queria acrescentar, né? Esse boicote, essa repressão continuada, tá certo? Para manter justamente a sociedade do jeito que está, e os pais e as escolas, mesmo as que se mostram compreensivas, né, que incentivam o crescimento, a autorregulação, tá? Elas vão até um tanto, porque há um choque de interesses entre manter-se o status quo, certo? Né? E uma verdadeira educação, seria assim, ou educação revolucionária, né? Que seria permitir, né, a criança em nós, adultos, e que as crianças fossem crianças, né? É nesse sentido.
Boa, Maria. Muito boa sua fala, né? Parando para pensar nesse resgate, fala aqui, inclusive, no livro, como que existem essas podas, né? Playgrounds intactos. Né? Por que será que eles estão assim, né? Porque as crianças têm até medo, né? Não vou nem encostar, porque, então, assim, parando para pensar nesse contexto, né? Em que a criança não brinca porque, de alguma forma, está estudando para a vida e o adulto porque não se permite. Então, assim, diversas coisas acontecendo, né? E é importante que a gente resgate isso nesse livro, para a gente poder acessar isso, né? Que está hoje, por mais que se mostre, né, figure que é uma escola em que vamos que se mostra revolucionária, né, com esses métodos que dão essa autonomia para as crianças e tudo mais, ainda assim é uma forma de controle, né? Então, interessante. Diga, Mário. Essa última frase aqui que ele acaba, né, que simplesmente exercer pressão para que se avance para a próxima resistência. Né? A gente pode pensar isso no papel do terapeuta, justamente, não é você contribuir no processo de evitação e inibição. É algo necessário em uma etapa da vida da pessoa. Mas ele faz esse convite, né, aqui no termo, que é justamente você aproximar a pessoa de sua resistência. É você entrar em contato com a sua resistência. Essencialmente, você entrar em contato espontâneo com a sua frustração. Né? Só a partir disso você pode crescer. Né? Então, de outra forma, você vai, de certa forma, burocratizar, modelar, contornar. Como a gente fala assim, a cultura da paz. Né? Muitas vezes, em detrimento disso, você abre mão de questões, de necessidades suas, em detrimento de uma modelagem. Né? A questão, inclusive, isso serve para discutir, inclusive, paz, discutir amor. Como é esse amor? Como é essa paz? Como é o amor papel na agressão? Como é exercida essa agressão e o amor? Como é exercida essa agressão e a paz? Então, é uma das questões para a gente repensar esses conceitos, a forma como ele se dá, né? Porque muita gente tem uma perspectiva distorcida do sentido desses termos aí, e a gente pensar a partir da perspectiva aí das resistências orais, naquele artigo publicado por Pels sobre resistências orais, pensar essas terminologias a partir dessa perspectiva aí, que ele inclui no processo de compreensão gestáltica. E aí a gente vai perceber, muitas vezes, que a gente está se modelando e se ajustando, fazendo esse ajustamento conservativo, que é modelador, em detrimento de um ajustamento saudável, obedecendo a um processo natural de autorregulação orgânica, que não é deliberado, e sim é a partir justamente dessa ação espontânea, né, de contato com o mundo, com o organismo, com si mesmo. Então, muitas vezes a jornada e o processo do terapeuta é facilitar esse processo aí de desvirtuamento aí, dessa compreensão, que muitas vezes a pessoa se cria e tem toda uma jornada de vida a partir desse pressuposto. Né? Então, a ideia aqui é essa. Né? Que é um pouco, na própria gestalterapia, há uma confusão, né? Porque a gestoterapeuta não se mete em confusão, é da paz, é amor, mas
Que amor é esse? Que paz é essa? Como isso se dá? Né? Como é que entra, por exemplo, a agressão nisso? Né? Aí, se você quer problematizar, como é a agressão? Agressão e amor, agressão e paz. E aí você pode pensar, de certa forma, ajudar a gente a compreender como é que é um funcionamento saudável a partir desse sentido aí. Foi maior questão de se problematizar, para pensar, que muitas vezes a gente lê a situação aqui e, de certa forma, não entra nesse embate aí, que a proposta é justamente você, para crescer, é você se mover em direção à resistência. Não no sentido contrário. Né? Tem um conceito de agressão, que é agressão, agredir, né? Que de certa forma, uma deturpação do sentido da terminologia, que é no sentido de você ir contra si mesmo. Né? Mas é um movimento de agressão, né? Que tem aquele ad, quer dizer de você ir, né? Em direção a. Né? Então, são belezas que acabam, de certa forma, distorcendo o sentido e a compreensão do que ele está dizendo aqui. Né? Então, só esse, no sentido de a gente poder refletir mais sobre essa questão, para a gente não acabe tendo um sentido aí conservativo e não criativo, né? No sentido aqui do que ele está falando. Na verdade, a gente está conversando e, de repente, está tendo uma compreensão a la Weber aqui, né, burocrática, conservativa e não criativa, que ser criativo é você ir de encontro a, né? Entrar em contato é você entrar em contato direto e espontâneo com sua existência, com sua frustração, com suas questões, né? Para que você tenha consciência de quais são as suas necessidades. E caso você não vá de encontro a esse processo, você vai, de certa forma, vai ocultar, vai mascarar, vai inibir, vai evitar o processo de contato, e com isso você não pode crescer, né? Você não pode adquirir um novo, né? Pronto, de momento é só isso por enquanto. Boa, Mara, obrigada por compartilhar aí, viu? A ideia é essa mesmo, né? Dentro disso que você está falando, olhar no sentido não de você entrar em evitação e não entrar em contato com aquilo que você está sentindo, né? Alguma frustração que aconteceu, alguma situação que mobiliza alguns sentimentos que você não quer experienciar, mas sim de você se aprofundar nisso, né? Questionar essa existência, olhar para ela, tentar entender de onde ela vem, se aproximar mesmo, como você disse. Obrigada por compartilhar. Aqui na fila tem Camille e Elizabeth. É interessante, né, na fala dos colegas, e também eu acho que me relembrou, porque assim, eu faço atendimento voluntário a mulheres que sofreram violência quando criança e também que estão em situação de violência no momento, né, no atual. E falar sobre essa questão de evitação, de repreensão, é também olhar para esse contexto, né? Olhar para essa clínica Gestalt, tanto nesse sentido cultural, nesse sentido político, né? Então, o que eu percebo nos meus atendimentos em si é que tanto essa questão da inibição e tanto da repressão, ela precisa ser olhada para esse contexto social e contexto cultural. Esses tabus também, que eu achei bem interessante, que é bem claro isso também no texto, esses tabus em relação à sexualidade, em relação a se descobrir, em relação a estar em contato com o corpo, né? E olhar para esse corpo como uma parte de si, né? Eu até achei interessante, porque muitas delas me trazem que
o contato, olham para o sexo em si, para a sexualidade também em si, como algo sujo, algo que não, que algo que precisa ser escondido, algo que tem toda uma questão aí, se a gente for olhar, uma questão ampla mesmo, que precisa ser olhado nesse contexto social, nesse contexto político e no contexto cultural, né? Que de fato as pessoas, a gente enquanto sociedade, foi entendendo essa sexualidade, foi se formando dentro desse contexto. E é isso. Obrigada, Camille. Como que, de certa forma, tudo está interligado, né? Até esse processo do tabu da sexualidade mesmo, do controle de natalidade. Então, tem questões macro envolvidas também, obviamente, né? Para a gente explorar, daria um outro encontro só para falar sobre isso, mas é interessantíssimo fazer essa ponte, né? Para a gente poder explorar isso também. Obrigada por compartilhar, viu? Ei, Elizabeth, está sem som. Bom dia, colegas. Bom dia. Desculpa aí pelo atraso, mas eu me perdi aqui para entrar. Tá? Fiquei procurando aqui o link, mas alguém me salvou aí. Obrigada, tá? Então, eu cheguei, peguei assim as falas e a Maria me deu uma cutucada, o Mário veio e trouxe a coisa mais ampla e aí eu vou compartilhar, né, do que veio aqui. Eu também trabalho, assim como a Camille, eu também trabalho com um projetinho social. Eu atendo em plantão psicológico nas terças-feiras em uma comunidade. E ali me parece, né, o local é um local que me foi cedido, ele é um local evangélico. E quando vocês estão falando aí, principalmente na fala do Mário, como que isso é bem presente, e eu me sinto, sabe, quando o Mário foi na última fala aí do texto, e quando a psicoterapia está dizendo aí esse local nosso, essa nossa atuação dessa burocracia, dessa resistência que vem, o que é isso que está dizendo, né? Essa convocação, e a Camille, ela fala isso com muita propriedade, né? A nossa convocação para escutar esse contexto político, cultural, esse atravessamento que vem, e eu recebo lá mães levando crianças, né, de seus pais que estão em medida protetiva, né, e essa mãe, ela quer entrar, ela também faz, né, a sua sessão, mas no momento que é seu filho, ela quer entrar para que ele não diz do que ela não disse, sabe? Aí eu falo, não, é o momento dele, é o momento dela agora. E ao ouvir essas crianças, né, esses adolescentezinhos, eu tenho feito muito um trabalho com artes, e eles acabam colocando ali essa repressão, esse tabu, e como nós somos, né, convocados para manter essa frustração ali, né, e não desabar. Eu sempre costumo dizer que fazer um trabalho dentro de um espaço evangélico é você abrir uma brechinha. Não existe o caminho, sabe? E você tem, ao entrar, você tem que entrar, além da gente, o terreno que nós pisamos, né? Falando uma fala muito bíblica, inclusive, né? É um terreno sagrado, né? Onde tu pisas, né? É terra santa. E quando você está nesse espaço, pelo fato da gente ter sido tão desconsiderado enquanto profissão, psicólogo, né? Ter sido a gente tá, se a gente for entender, nós estamos tendo um boom agora, mas não era assim, né? Não era assim. Então, assim, esse momento que a gente está tendo oportunidade, psicologia em todo lugar e para todo mundo, né? Todo mundo, né? E em todo lugar. Então, a gente entra assim, de tal forma, não é com medo, mas é com medo, sabe? Ao entrar aqui, é fazer valer a minha categoria onde eu estou, eu representando a minha categoria, sabe?
aonde eu estou, e de tal forma, e eu me sinto cada vez mais responsável, não só pela minha vida, mas responsável pela minha atuação. E eu queria compartilhar isso, quanto que a fala do Mário e a Camille, não vocês, né? No momento que eu entrei, eu já fui assim, sabe, impactada com o que estava falando. E eu me contextualizei. Muito obrigada, gente. Obrigada por compartilhar, Elizabeth. Mário, quer falar? Não, é justamente isso, né? Muitas vezes, quando a pessoa vai já para a terapia, ela já vai com aquela sensação de... Ela já vai sem um querer, né? Sem a sua capacidade de realizar uma necessidade, né? Ela já vai sem essa capacidade de decidir, de se satisfazer, de harmonizar a sua necessidade no campo, né? E aí, isso tudo demanda uma questão da impotência, né? Dessa impotência que, justamente, que torna a configuração precária, né? Das suas necessidades. Então, muitas vezes, a gente fica, no sentido prático, é isso. A pessoa entra com impotência, uma capacidade pouca de resolução. Ela entra, ela abandona a sua agressividade, na verdade, né? Em detrimento, né, de uma situação que ela considera maior. Né? Então, muitas vezes, a pessoa está ali, de certa forma, desvirtuada, né? Dentro do campo. Né? Ela não consegue mais, ela perde essa capacidade de harmonizar a sua própria necessidade no campo. A sua necessidade em relação à necessidade do campo, que está presente ali no campo, que é o mundo, as outras pessoas. Então, a produção de processo de autorregulação saudável é quando você tem a capacidade de processar e harmonizar o seu processo de necessidade dentro do campo, né? Em relação à necessidade outra, né? Que é do ambiente ou de outras pessoas, de outros grupos. Então, quando você perde essa capacidade, né? E abandona essa agressividade tua, né? Em detrimento disso, aí você perde as possibilidades de uma configuração saudável, né? Com pessoa. Obrigada, Mário, por compartilhar novamente. A gente segue, então, no subtópico 4, que é o antissocial, é atualmente o agressivo. As características passionais mais salientes de nossa época são a violência e a submissão. Existem inimigos públicos e guerras públicas de âmbito, intensidade e atmosfera de terror inacreditáveis, ao mesmo tempo em que há uma paz pública sem precedentes e a supressão quase total de revoltas pessoais, com a perda neurótica correspondente de contato, com a hostilidade voltada contra o self e os sintomas somáticos da raiva reprimida, úlceras, dentes estragados, etc. Na época de Freud e onde ele vivia, o clima passional parece ter sido muito mais marcado pela privação e pelo ressentimento no que diz respeito tanto ao prazer quanto ao alimento. Atualmente, nos Estados Unidos, há um padrão de vida geral elevado e a sexualidade não é tão frustrada quanto insatisfatória. No nível mais superficial, a neurose tem a ver com o isolamento e a inferioridade, mas, em geral, estes são percebidos e, portanto, são menos graves. Os costumes são crescentemente emulativos e anseiam pela sociabilidade. Subjacentes estão o ódio e o ódio por si próprio inibidos. A neurose aprofundada, que em sonhos surge mascarada sob a forma de histórias em quadrinhos e a política externa, é uma agressão retrofletida e projetada.
Então, claramente, na sociedade, né, em que ele descreve aqui, existe a repressão, né, em que aquilo que você sente, de certa forma, só consegue ser expressado a partir do seu corpo, né? Você colocando aquela agressão para si mesmo e aquela revolta que, dentro daquele contexto, em uma situação fluida, deveria emergir, não consegue vazão. Né? E como isso impacta. Né? E hoje, parando para pensar nos tempos de hoje, como impacta hoje também. Né? Onde a guerra é declarada, onde há violência, há supressão, há desconforto, há insatisfação, e mesmo assim os ânimos estão contidos, controlados, né? Onde não há vazão aí para agressividade, né? Para agressão no mundo, para você agir dentro de um mundo caótico em que há necessidade de se impor e de se ouvir, mas, de certa forma, há mordaças que não nos permitem dizer a dificuldade de sentir, de reconhecer, né? E daí a importância da gente conseguir identificar, né? Como no finzinho aí desse último subtópico, de reconhecer quais são as resistências, o que eu estou evitando, o que eu estou sentindo realmente para poder me expressar. Qual música, Bruno? Diga lá. A paz que eu não quero. Fala pra gente o que fala da música. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. É essa paz, né, que é conquistada, mas assim, né, com poder de fogo superior, né, não é uma paz legítima. É essa paz que é conquistada às custas de reprimir, justamente, essa agressividade, né. Como que é o nome da Ô, Bruno, música? paz sem voz é medo. Lembra, Bruno? Lembra? O finzinho do... Faltou essa parte aí, ó. Que paz é essa que o Mário falou? Paz sem voz? Sem expressão? Sem É voz. medo. Não é? O que foi bem dito aqui? A função do psicólogo. E o que se espera de nós? Essa expressão que eu tenho? Não. Se espera essa que eu vou fazer para vocês agora. Sim, claro. A psicóloga enche Qual o nome? A psicóloga que só sorri. Não, o nome, sim, da música, pode deixar A para o Bruno. música que o Bruno disse, qual é? Do Rapa, qual é a música? Minha alma, ele acabou de colocar aqui no chat. A paz que eu não quero. Tá, obrigada. Muito boa, né, a referência. Muito legal você ter trazido, Bruno, porque realmente, né, há um silenciamento aí, mas não por respeito, né, mas por medo, né? Medo das consequências, do que é que, em minha opinião, vai trazer, já que precisa ser massificada, né? Muito legal você ter trazido isso aí. Mário, diga. Então, aproveitando que o Bruno falou, né, que casa com umas coisas que a gente estava falando, justamente, e os grupos, né, os grupos de rap, né, cantam muito essa questão, né, contestam essa paz, contestam esse amor. É isso que eu estou falando, porque a gente, muitas vezes, como Maria fez aí, aquela cara, a paz, não, mas você é maravilhosa, minha linda, que não sei o quê, mas ali é tudo uma configuração burocrática, né? Então, assim, então, que paz é essa? E eu falo isso porque da gestoterapia tem muito isso, né? Tem essa questão de, sou legal, né? Então, tem muito isso implícito nas relações aí. Então, que relação é essa, né? Por isso que eu falei, que paz é essa, né? Que amor é esse? Então, porque é só indo de encontro mesmo. A gente, quando falar assim, a paz é uma conquista, né? Quando o Bruno falou que recuperou aí a música, a paz e o amor é uma conquista. A ideia do medo
implícita justamente a ideia, vejam bem, a ideia do pavor à agressão. O pavor à agressão leva o indivíduo ao medo. Porque no pavor dele que ele tem agressão, ele abre mão de sua agressividade e assume o medo. O medo de ir em direção a. Então, ele está sempre, é um indivíduo que sempre, ele, de certa forma, está povoado sempre pela ideia do pavor, do medo, que leva justamente a essa ideia do temor, né? Do medo. Né? Então, que está sempre presente. E por isso que ele tem um mecanismo eficaz, justamente neurótico, que é justamente a possibilidade de protetiva, de segurança, que é justamente esses mecanismos de bloqueio. De certa forma, garante a ele uma segurança. Né? Então, e aí eles acabam adotando esses mecanismos. Né? Tranquilo. Maria quer falar aí. Tá sem som, Maria. Gente, falar sobre agressão não é uma coisa fácil. Por quê? Eu acho que esse tópico nosso é um dos mais importantes. Né? Primeiro, porque é de suma importância, tá? Que as pessoas mastiguem as coisas para poder assimilar, certo? Então, a agressão é um ponto importantíssimo para nós, da gestalterapia. Estou falando porque é essa abordagem que nós temos, né? Deveria ser, e é também, em partes para outras, né? Só que não é fácil. Por quê? Porque a hora que você vai de encontro, bem claro, e não ao encontro, é um erro semântico terrível que nós temos por aí e a gente vê as pessoas cometendo. Vai de encontro, aquilo que o Mário fala. Você vai se pôr na frente e vai ser contra aquilo e vai se posicionar. A hora que você faz isso e você dá um murro, já experimentaram dar um murro na parede? Dói tua mão também. Então, muitas pessoas não querem pegar e vivenciar esse ônus. Estou falando de pessoas dentro da profissão da psicologia. Não querem entrar e vivenciar esse ônus de ir de encontro. Porque toda batida na parede dói tua mão também. Então, nós temos que fazer uma diferença muito grande, né, sobre isso. Saber fazê-la. Estar sempre reproduzindo isso. Sempre para que as pessoas que a gente tenha contato, principalmente na área profissional, não só, mas na área profissional, isso fique muito claro. Porque na semântica já tem um erro horrível, que é, vou ao encontro. Não, se você vai ao encontro, você vai junto com aquela pessoa. Certo? Agora, se você vira, e você enfrenta, você vai de encontro. Você vai contra, você tem argumentos contrários. Argumentos esses que, se você não souber levá-los, você vai arrumar uma grande confusão. Porque a agressão não bem explicitada do quanto ela é importante para justamente a gente quebrar, experimentar, refletir e ver se queremos ou não, ou se vamos vomitar, certo? Né? É uma coisa, e é um tópico delicado, e bastante importante. Então, vamos aí baixar uma lupa nesse tema para que a gente possa sair daqui afiadíssimos, viu? Obrigada por compartilhar, Maria. É um tema importantíssimo mesmo, né? Como você já tinha dito, como que a agressão aparece dentro da gestalterapia, né? A gente vê ela muito com esse confronto que a gente tem, fazer as perguntas que muitas vezes as pessoas têm que questionar, tentar entender de onde vêm as introjeções daquela pessoa, né, as certezas que ela tem, tanta certeza, mas de onde que essa certeza vem? E questionar certezas é sempre um caminho nebuloso, né? Porque você não sabe o que vai enfrentar. Com certeza vai mobilizar uma energia naquela pessoa que você vai enfrentar dentro da terapia, né? Seja por isso a gente precisa de um manejo muito bom, de uma relação muito boa antes de partir para a parte da frustração, né? Para a parte de olhar para as questões mais profundas,
porque existe a possibilidade dessa resistência e dessa evitação ter como consequência a fuga, né, dessa pessoa em terapia, ela não querer olhar, de não estar preparada, ou de ela não ter muita certeza, né, de quem é você, ou do que você realmente faz, achar que existe um julgamento por trás daquela fala. Existem muitas as possibilidades, né, e o manejo é extremamente importante, o feeling, né, de sentir o que é que está rolando ali, se cabe ou não uma intervenção naquele momento, se a relação está fortemente estabelecida ou se ainda é necessário, né, adquirir a confiança daquele paciente, daquele cliente ali, para você conseguir lidar com aquelas questões, aprofundar mais, né? E, claro, sempre olhando em relação ao tempo do cliente também, né? Então, a curiosidade dele em relação a si mesmo, se ele quer ver isso também, porque há um olhar, né, um aprofundamento de si na terapia, que não são todas as pessoas no momento que dão conta, né? A gente está vivendo num mundo aí de tanta retroflexão, de tanta deflexão, tanta dificuldade de olhar para as coisas, e chegar com essa abordagem é um ponto positivo, porque explora essas barreiras, essas resistências, mas ainda assim é preciso cautela, porque as pessoas não estão acostumadas a olhar para aquilo que é ruim, para aquilo que é desconfortável, para aquilo que incomoda. Principalmente olhando para elas, né? Porque é muito mais fácil identificar as projeções, apontar para o outro, usar do tempo de terapia para falar sobre o que fulano deveria ter feito para mim, o que isso deveria ter acontecido, deveria ter feito daquela forma e não fez. Mas é difícil. A responsabilidade dele em criar expectativas frente àquilo que ele está imaginando, né? Ninguém quer olhar. Quer dizer, existem pessoas que querem, que bom, né? Que a gente ainda tem clientes que queiram olhar. Mas na maioria das vezes é preciso um manejo, um acolhimento, né? Por isso que é interessante pensar no humanismo, né? Nessa ética humanista que a gente tem, de reconhecer a humanidade daquele cliente, acolher em algum momento, porque só a frustração, só o embate, só o conflito não faz ninguém permanecer. É difícil para a gente. Né, vou falar de mim, eu, enquanto terapeuta, estar em terapia é extremamente angustiante. Mas é preciso a gente olhar. Para mim, eu faço terapia e eu atendo pessoas, eu sei o quanto é importante. Para uma pessoa que não tem conhecimento na área, que não tem interesse em fazer isso por outras pessoas, que não tem uma necessidade profissional de estar olhando para isso, é preciso que a gente olhe de uma forma diferente. A gente consiga identificar do lado do cliente, olha só, como que é diferente para ele estar em terapia e para mim. Porque eu, como gestalt terapeuta, sei exatamente o que a pessoa está fazendo por mim. E eu sei que isso é para o meu crescimento. A pessoa que está ali, que não tem conhecimento da área, que está ali porque quer entender melhor seus sentimentos, porque quer se sentir melhor, a gente precisa olhar para ela de uma outra forma, né? Porque se não existir
acolhimento, vai ser igual aquele boom, né, que teve ali no início, quando a Gestalt veio para o Brasil, foi diversos, só veio o livro, né, de práticas e de experimentos, e essas práticas foram sendo disseminadas aí, desenfreadamente, sem nenhuma técnica, né, sem nenhuma exploração, com aquela... com esse intuito, né, de exploração e de questionamento, investigador, focada na frustração, o desastre que virou, né? Então, assim, a gente sabe que há necessidade. A gente também precisa se acolher para isso, né? A gente também precisa olhar para as nossas questões para poder fazer isso, porque enquanto a gente não conseguir identificar isso, vão haver embates, né? Vai ter conflito, a gente vai perder cliente, a gente vai errar a mão, porque a gente não perdoa quando é com a gente, né? Muitas vezes. Só vai falando, só vai fazendo. Mas, tema extremamente importante, sim. É algo a ser explorado, é algo a ser visto, é muito importante para a nossa prática clínica, para a nossa vida, né? Essa exploração é extremamente importante, identificar essas existências, olhar para isso. Diga, Mário. Não, aqui só para lembrar, né, que dentro dessa ideia específica que estamos discutindo, há outras ideias dentro da Gestalt, né, que é a legitimação, a inclusão, né, o acolhimento, são todas configurações que compõem o processo terapêutico dentro da Gestalt. Dentro do processo da Gestalt, para além desses fatores, nesse sentido aqui específico, do fazer terapêutico e no sentido de fazer com que o cliente tenha awareness, né, para que ele cresça e se habilite a reconhecer o novo enquanto o processo de aprendizagem, é necessário esses fatores aqui. Agora, claro, por isso que eu disse assim anteriormente, a ideia de que você harmonize dentro do campo as suas necessidades em relação às necessidades que aparecem no campo em relação aos outros e ao mundo, né? Então, assim, é uma questão de harmonização, mas jamais se abrindo possibilidade de realização e satisfação das suas próprias necessidades. O que acontece, né? Você ter uma autorregulação orgânica saudável é justamente você harmonizar as suas necessidades com as necessidades do campo, que aparecem no campo. Então, essa é a configuração de gestalt saudável. A ideia de você... Por isso que eu digo assim, é legal ler o livro Ego, Fome e Agressão. E lá ele explica bem. A agressão que é retrofletida e a agressão projetiva. Se o terapeuta, no processo terapêutico, ele exerce a função da agressão projetiva, aí ele está colocando muito mais questões dele em relação a problemas, ruminações, lamentações, preocupações dele, e esquece com isso o paciente. Então, aí sim, ele está colocando em prática justamente a agressividade do terapeuta projetiva, que é tóxica, que não é bem-vinda no processo terapêutico. E que, lá no livro Ego, Fome e Agressão, ele fala tanto do ponto de vista, não do ponto de vista da pessoa em si, né? Independente se terapeuta ou paciente. Então, você ter essa consciência, que agressão que eu estou exercendo aqui no processo terapêutico com o paciente? É uma agressão projetiva, diz muito respeito a essas expectativas minhas
da necessidade que eu tenho. Rapaz, que banana que essa pessoa não vê isso? Como é que pode? Aí você quer induzir, quer criticar, quer... Então, isso aí é uma questão que você precisa trabalhar em terapia, supervisão, intervisão. Já essa previsibilidade, inclusive, de Peles é uma pessoa agressiva, né? No sentido da agressividade do processo terapêutico. Quem assistiu as palestras dele, os workshops, sabe muito bem que eu estou falando. Mas não é essa agressividade que é invasiva, no sentido de você, de certa forma, induzir, de certa forma, reprimir, senão você estaria fazendo mais um processo a mais. A sociedade já reprime a pessoa, ela vai para a terapia e também você reproduz a mesma coisa, oprime, diz o que ela tem que fazer, o que ela tem que pensar, fala que as coisas que ela não tem vendo, que ela tem que ver. Então, na verdade, você está reproduzindo também um processo que ela já vê fora socialmente. Então, através justamente do processo de legitimação, de inclusão, né, de acolhimento, né, que aí você faz... A ideia do vínculo terapêutico é justamente essa. Né? Inclusive, o próprio vínculo é curativo. A partir esse vínculo aí, de certa forma, aflora no processo da relação ali um aspecto curativo ali, né? Que a pessoa se mobiliza. E, às vezes, quando a pessoa se mobiliza, ela coloca todas as funções de contato a serviço do encontro. Porque, muitas vezes, quando a pessoa não está vinculada, não está, de certa forma, e ela, de certa forma, no vínculo terapêutico ali, ela não coloca a serviço do encontro todas as suas funções de contato. Muitas vezes o cliente está ali, está conversando com você, mas está pensando em outra coisa, ou está ouvindo uma coisa que é diferente, ou cheirando outra coisa. Então, quando você coloca todas as suas funções de contato, a ideia de você colocar todas as funções de contato ao serviço do encontro, a ideia da presentificação é justamente essa. Está envolvido também a questão da vinculação da pessoa ao encontro. Por exemplo, se você tem uma pessoa aqui que você gosta, que estima muito, o seu interesse na conversa, ela vai ser muito mais nutritiva, né? Porque ali você vai, olha, você está totalmente interessada ali naquele encontro. Você encontra uma pessoa que você nunca mais viu e que você gosta, estima muito. Olha o nível de interesse no diálogo que você tem. Olha quanta riqueza tem que você tira daquele encontro. Agora, quando você encontra uma pessoa que é estranha, bom dia, legal, eu vou por aqui. De repente, você não se entrega para o processo. Porque a gente faz muitas vezes isso no dia a dia com as pessoas que a gente encontra. A gente não coloca todas as funções de contato a serviço daquele encontro que a gente está tendo. Então, é um tipo de contato empobrecido. A gente tem contatos empobrecidos o tempo todo. E a gente também tem alguns contatos também que são vigorosos o tempo todo. Né? Dependendo de todos esses contextos aqui que eu acabei levantando e, de certa forma, também todo mundo aqui, de certa forma, ressaltando. Então, é só para a gente ressaltar o seguinte, que a agressividade, tem a agressividade que é retroflexiva e a agressividade que é também projetiva. Inclusive, o terapeuta pode exercer essa agressividade projetiva em relação ao seu cliente. E aí que está a toxicidade da relação. Né? Agora, se você coloca em todos os princípios da Gestalt, das coisas que a gente mencionou aqui, automaticamente, quando você vai já fazer o processo ali de intervenção, na contribuição do dar-se conta, em relação ao processo ali porque muitas vezes não é o paciente só que se dá conta, é o próprio terapeuta também que se dá conta. Ele tem uma awareness contínua também. O awareness não é só do paciente, a awareness também é também do terapeuta também. Eu geralmente geralmente tenho muitas awareness na relação que eu tenho com os pacientes, com a clientela também. A awareness, a gente não está ali para fazer com o paciente que tem awareness. A awareness ela é dada da relação, a awareness da relação também. Né? Aquela awareness é da relação. Não é só a awareness o dar-se conta do paciente. É da relação. Se você entrar para o processo de terapia ali, naquela relação, e você achar que você está ali
só para você fazer com que o paciente tenha awareness, aí acho que é uma grande questão você trabalhar a si próprio também, porque a awareness é dada na relação, né? Então, tanto o paciente quanto você também tem esse processo ali de dar-se conta ali, constante. Né? Por isso que o processo de compreensão diagnóstica é sempre contínuo, ele é reconfigurado o tempo todo, porque justamente a gente tem o dar-se conta, um awareness, e aí a gente vai alterando os processos ali de compreensão diagnóstica ali com o paciente o tempo todo. Ana Kelly aí, né? Anne Kelly. Ana Kelly. Levantei a mãozinha porque, assim, tudo que você está falando, que nós estamos discutindo aqui, vai muito de encontro no atendimento que eu acabei de fazer, agora há pouco, 9 horas. A questão do autorresponsabilizar-se e estabelecer o protagonismo nas relações. E também estabelecer esse contato comigo. O quanto que eu posso, de fato, ser verdadeiro a ponto de entender o que eu estou sentindo ali. O quanto que, para mim, é interessante que eu me desconecte das outras coisas e saia desse ponto de que eu quero obter as respostas, eu quero... Tá, mas eu faço o quê? Essa pessoa falando assim, tá, mas eu faço o quê? Eu entendi, mas tá, mas eu faço o quê? E voltar para ele essas questões de auto-perceber-se, de auto-desconectar. Porque é tão comum eu não me conectar comigo, com o que o meu corpo está dizendo para mim, com que a minha mente está ali fervilhando, que muitas vezes essa pessoa fica nesse processo. E hoje a gente teve uma awareness que foi muito, assim, conjunta. A gente entendeu que a gente precisava estabelecer uma escrita terapêutica com base em uma questão X que ele trouxe. Ah, mas que tal a gente fazer isso, isso e isso? Nicele, o que você acha disso? Eu falei, nossa, eu pensei a mesma coisa e eu te sugeri isso no final. E o quanto que nós também podemos estar não assumindo uma responsabilidade para trazer isso posto para o paciente, mas o quanto que a gente pode estar ali construindo tudo junto com ele, para que seja mais eficaz possível, para que ele consiga estar atento ao que ele está vivendo, ao que ele está sentindo e se colocando nas relações, no mundo, e saindo desse questionar-se sempre e buscar sempre uma resposta. Será que sou eu, enquanto psicólogo, que tenho que te fornecer essas respostas? Será que cabe a mim saber mais da sua história do que você? E a gente foi o que você estava abordando, Mari, foi muito de encontro a isso. Ao quanto que a gente pode construir e perceber algumas coisas junto com o paciente. Eu achei isso muito legal. Acabei pontuando, porque eu acho que faz sentido com o que a gente está discutindo aqui. E é isso. Obrigada por compartilhar, Nicele. Essa troca é tão potente, né? Você vai identificando aí, dentro do vínculo terapêutico, isso que você trouxe é muito legal, né? Que vocês chegaram aí uma conclusão juntos do que precisava ser feito, né? Que vocês queriam que fosse feito também. Bom, para encerrar, então, a gente está na página 147, aqui no finalzinho, na penúltima linha, e a gente inicia isso daqui a 2 semanas, já que a próxima semana é Yom Tov, tá bom? Eu envio para vocês aonde a gente parou, qual que vai ser o assunto da semana que vem, né? Relembrando mesmo, porque a gente já tem no grupo. A gente finaliza, então, esse momento aqui agora. Agradeço vocês pela participação no grupo, tá? Quem for dar intervisão, a gente se encontra daqui a pouquinho. E quem não for, a gente se encontra na semana que vem. Agradeço, abraços gestálticos a todos. A gente se vê na próxima segunda, tá bom? Ótima semana para vocês. Obrigada, Lara, para você também, para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.